Nesta jornada pelos bastidores de uma das lendas mais assombrosas da história, somos levados a mergulhar na intrigante trajetória de um objeto amaldiçoado e no destino trágico de quem se atreveu a se aproximar dele. A história começa com Thomas Douglas Murray, um caçador de tesouros britânico audacioso, cuja obsessão pelo desconhecido conduziu à aquisição de um antigo sarcófago egípcio, datado de cerca de 950 CIST, e a posse de uma tampa de caixão que viria a ser conhecida como a Múmia Azarada. Essa descoberta, envolta em mistério e contada através dos anais das eras, desencadeou uma série de eventos macabros que perduram até os dias atuais. Pouco tempo depois da aquisição do artefato, o destino de Murray sofreu uma reviravolta trágica. Em uma expedição às margens do rio Nilo, um acidente de caça inesperado fez com que ele perdesse o braço, um sinal precoce, para aqueles que acreditam, do poder obscuro que emanava da relíquia. A fatalidade foi tão inexplicável quanto a própria natureza da maldição que parecia pairar sobre o sarcófago. Assim, o objeto amaldiçoado encontrou novo lar quando foi doado ao British Museum, marcando o início de uma sinistra série de acontecimentos. Dentro dos corredores silenciosos do museu, o mistério se adensou. Em um curto espaço de tempo, não menos de 13 pessoas, de maneiras extraordinariamente trágicas, perderam a vida por eventos que desafiam qualquer explicação lógica. Um fotógrafo, cuja paixão por capturar os segredos do passado o levou a registrar a imagem da múmia, morreu poucas horas depois, acometido por sintomas que sugeriam envenenamento. A escuridão parecia seguir cada centímetro do artefato, insinuando que não era apenas um vestígio inerte de um tempo perdido, mas sim um receptáculo de uma maldição ancestral. O clima sombrio cresceu ainda mais com o destino do curador do museu. Este homem, cuja dedicação em estudar e preservar os segredos da história o tornaram uma figura respeitada, foi encontrado morto em sua própria cama, sem deixar vestígios ou sinais de violência. Seu desaparecimento repentino alimentava os rumores e as lendas que se espalhavam pelos corredores do museu, intensificando a sensação de que havia algo verdadeiramente maligno a permanecer entre os artefatos expostos. Não menos perturbador foi o caso do egiptólogo, que se dedicara a decifrar os hieróglifos enigmáticos inscritos na tampa do sarcófago. Imersa na busca por respostas, sua mente se foi, e semanas depois, o suicídio marcou o trágico encerramento de sua jornada. Cada uma dessas mortes, aparentemente desconectadas, se tornou parte de um quebra-cabeça macabro, sugerindo a existência de uma força oculta que transcende o tempo e a razão. Ao longo dos anos, a narrativa sobre a maldição só se intensificou. Documentos históricos e relatos orais se entrelaçaram, criando uma teia de mistérios que abrange tanto o período em que a múmia esteve em exibição no British Museum, quanto episódios modernos de infortúnios inexplicáveis. Alguns chegaram a relacionar a infausta história do objeto com eventos grandiosos, como o naufrágio do Titanic, embora registros oficiais confirmem que o artefato jamais deixou os limites do museu. Essa conexão, talvez fruto da imaginação fértil de contadores de histórias, apenas acentua o fascínio e o terror que a múmia desperta. O espectador é então conduzido por uma narrativa que mistura fatos históricos com o inexplicável. Imagens de reenactments históricos se alternam com relatos de especialistas, todos apontando para o mesmo questionamento inquietante. Como um objeto pode carregar consigo o peso de tantas tragédias? A resposta permanece envolta em mistério, assim como a figura da antiga sacerdotisa de Amon-Ra, cujos olhares, diga-se de passagem, parecem transcender o tempo e lançar um feitiço sobre quem se atreve a desvendar seus segredos. Conforme avançamos na cronologia dessa história, as imagens ganham vida. Cenas do British Museum com suas salas estreitas e corredores silenciosos, onde a luz tênue revela os contornos de relíquias e a presença fantasmagórica do passado. Em salas marcadas por sombras, historiadores e especialistas discutem as evidências, não sem uma ponta de reverência e temor pelaquilo que jamais poderão compreender completamente. A atmosfera é de suspense,
onde cada detalhe, cada hieróglifo, cada pedra solta do sarcófago é uma pista de um enigma de proporções épicas. Os acontecimentos continuam a se desenrolar e o legado da maldição se estende para além das paredes do museu. Estudos recentes indicam que, mesmo após décadas, pesquisadores que se aventuram a estudar os vestígios da múmia sofrem pequenos acidentes, reforçando a ideia de que a maldição não se trata de mera superstição, mas de uma presença inquietante que segue acompanhando a história. Esse entendimento contemporâneo une passado e presente, sugerindo que a lenda da múmia azarada ainda tem muito a nos ensinar sobre os limites entre o mito e a realidade. Ao refletir sobre esses eventos, é impossível não sentir uma estranha mistura de fascínio e repulsa. A narrativa, enraizada em fatos históricos e testemunhos reais, nos transporta para um universo onde a ciência se depara com o inexplicável e onde a racionalidade é constantemente desafiada pelos limites do desconhecido. Cada episódio trágico, cada coincidência mórbida, intensifica a pergunta que ecoa pelos corredores do tempo. Será que os segredos da história carregam de alguma forma uma advertência para nós? No desfecho dessa jornada, somos deixados com um sentimento ambíguo. Por um lado, a necessidade de compreender e preservar os vestígios do passado, e por outro, o temor de que, ao fazê-lo, possamos despertar forças que jamais poderíamos controlar. O legado de Thomas Douglas Murray e o enigma da múmia azarada nos desafiam a olhar para trás, não apenas em busca de conhecimento, mas também para entender os mistérios que o tempo insiste em ocultar. Assim, a lenda permanece, imortalizada em cada pedra do British Museum e em cada mente que se atreve a explorar os limites do desconhecido. Descubra os segredos por trás da múmia azarada e como ela se tornou uma das lendas mais enigmáticas do Museu Britânico.